Fala galera, beleza? Vamos lá. Ó, a aula de hoje vai ser sobre termologia, tá? Termologia é a parte da física que estuda a temperatura, tá? Termo vem de temperatura, logia de estudo. Então é o estudo da temperatura. Então nessa parte a gente está preocupado em saber como que a temperatura afeta os corpos, né? Ou o que significa a temperatura primeiramente. Então a gente quer saber o que é a temperatura e como que essa temperatura afeta os corpos à nossa volta. Como que a gente mede temperatura, né? Então, esses são os pontos que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Então vamos começar. Temperatura, tá? Para a gente começar, a definição de temperatura é que temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo, né? O que significa isso? Significa que temperatura é o quão agitadas estão as moléculas desse corpo. Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior vai ser a temperatura. Quanto menos agitadas, menor vai ser a temperatura. Tranquilo? Então imagina o caso da água, que é bem simples de a gente entender. Imagina, quando a água está no seu estado de temperatura mais elevado, ela está no estado gasoso, certo? Como que é um gás? Um gás, né, se você pensar na água evaporando, uma chaleira fervendo, é uma fumaça saindo, né? Então o gás está se movimentando ali o tempo todo. Ele está flutuando, está subindo, ele vai se espalhando, então as moléculas ali estão muito agitadas. Agora pensa na água no seu estado mais frio, né? No seu estado de menor temperatura. Como que é? É a água no estado sólido, ou seja, o gelo. Como que é uma pedra de gelo? Não é um cubo quadradinho parado, né? Então, quando a gente fala de temperatura, a gente está falando de o quão agitadas estão as moléculas de determinado corpo. Então, elas podem estar muito agitadas ou podem estar pouco agitadas. Tranquilo? Então, temperatura é um conceito que às vezes a gente pode confundir, tá? Por exemplo, com calor, tá? Calor e temperatura são coisas diferentes. A gente vai ver o que é calor mais na frente. Calor é o fluxo de energia, tá? O fluxo de energia térmica que existe entre dois corpos. Isso é calor. Então, calor é energia. Temperatura é grau de agitação das moléculas. Então, são duas coisas diferentes. Elas têm relação? Têm relação. Dois corpos com temperaturas diferentes podem trocar calor entre si. Elas têm uma relação, mas são coisas diferentes, tá? Vamos deixar essa parte de diferença de temperatura e calor um pouquinho mais para frente. O que a gente precisa saber agora é o que é temperatura. A definição é essa, beleza? Como que a gente mede temperatura, tá? A gente pode medir temperatura através de instrumentos que são chamados de termômetros, certo? Um termômetro é um instrumento que é usado para medir a temperatura dos corpos. Quando você fica doente e você quer saber se você está com febre, né? Você vai lá, pega o termômetro, bota embaixo do braço, né? Espera o equilíbrio térmico e aí você olha e vê qual é a sua temperatura, né? Qual é a temperatura do seu corpo. Como que funciona um termômetro? Esse termômetro que eu falei, que a gente bota embaixo do braço, que é o termômetro de mercúrio, ele funciona relacionando uma grandeza física, que eu coloquei aqui, ó, é um instrumento de medida que relaciona uma grandeza física com variação de temperatura. Então, o que tem dentro desse termômetro, né? Dentro desse termômetro tem mercúrio líquido, tá? Então, quando você coloca esse termômetro embaixo do braço, o seu corpo e o termômetro entram, né, em equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? É ter a mesma temperatura. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico, eles possuem a mesma temperatura. Quando o seu corpo entra em equilíbrio térmico com o termômetro, né, obviamente o termômetro está na mesma temperatura do seu corpo. E o que acontece? Quando o termômetro aumenta de temperatura, né, ele vai para a temperatura do seu corpo, dentro dele tem um fiozinho de mercúrio. Esse fio de mercúrio, ele dilata, ele aumenta de tamanho. E aí ele estava marcando no termômetro lá 24, né, 25, aí ele vai lá para 34, 35, aí ele vai lá para 38, 39, 40 graus, né, marcando lá no termômetro. Ou seja, ele sofre dilatação, ele aumenta de tamanho, tá?
Porque ele aumentou de temperatura. Então, qual é a relação de grandeza física com variação de temperatura no caso desse termômetro? O termômetro aumenta de temperatura e, por consequência, o mercúrio dentro do termômetro dilata, né? Ele aumenta de tamanho e aí ele te diz qual é a temperatura que o termômetro está e, por consequência, qual é a temperatura que o seu corpo está, beleza? Estou falando do termômetro de mercúrio. Termômetros digitais funcionam de outra maneira, tá? Através de sensores e tal, é outra lógica. A gente está falando dos termômetros clássicos, aquele que tem um fiozinho vermelho no meio, tá bom? Então, termômetros são instrumentos de medidas que relacionam a grandeza física com variação de temperatura, tá? Eles servem para medir temperatura, tranquilo? E para a gente medir alguma coisa, né? Nós já falamos sobre isso em algumas aulas, a gente precisa ter uma unidade de medida, não é? Para eu medir algo, eu preciso saber em qual unidade eu estou medindo. Por exemplo, se eu quero medir quanto tempo eu demoro para ir da minha casa até a escola, eu vou medir isso em horas, em minutos. Se eu quero saber qual velocidade eu estou correndo, eu vou medir isso em metros por segundo, em quilômetros por hora, não é? Então, se eu quero medir temperatura, eu preciso ter uma unidade de medida para medir temperatura, correto? Como que eu meço temperatura, né? Qual a unidade de medida de temperatura? A gente tem algumas unidades de medida, tá? Que a gente chama de escalas termométricas. As escalas termométricas foram escalas criadas, né, para medir temperatura. As mais famosas, né, as três mais usadas são a escala Celsius, que a gente usa aqui no Brasil, tá? A escala Fahrenheit, que é usada, por exemplo, nos Estados Unidos, e a escala Kelvin, que é a escala absoluta, né? É a escala padrão do SI. Lembra o que é SI? Sistema Internacional de Medidas? Então, para o SI, né, para o Sistema Internacional, a unidade padrão é o Kelvin, tá? Assim como metros por segundo é a unidade padrão, mas a gente usa muito quilômetros por hora, aqui é o mesmo caso. A unidade padrão é Kelvin, mas a gente usa Celsius. Tem problema? Não, não tem problema. Eu só tenho que saber que se eu tenho uma resposta em Celsius, eu preciso saber passar ela para Kelvin, né? Assim como eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora. Tranquilo, a gente vai ver isso agora. Como que é feito, né, uma escala? Como que essa escala ela é produzida, né? Para a gente entender essa escala, a gente precisa saber o que é ponto de ebulição e ponto de fusão. O ponto de ebulição, tá? E aqui a gente vai pegar o ponto de fusão e ebulição da água. Por que da água? Porque a água é um elemento muito fácil, né? Todo mundo tem acesso à água, todo mundo conhece água, é muito fácil de estudar, é barato, você não precisa gastar dinheiro para ter esse material. Então a água é um instrumento de medida muito fácil, todo mundo tem acesso, né? Todo mundo consegue fazer estudos com a água, por isso que a água é muito usada, né? Então a gente vai usar como referência o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água, né? Vocês provavelmente já ouviram falar que a água, né, o ponto de fusão é o ponto de congelamento. O ponto de congelamento da água, vocês já devem saber que é 0 graus. Então, 0 graus Celsius, tá? Importante, 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição é o ponto onde a água ferve, tá? Então, a água ferve, ela começa a virar vapor em 100 graus Celsius, tá? Por que eu estou frisando isso? Porque essa é a escala que a gente usa aqui no Brasil. Então a gente está acostumado com essa referência. Então a água congela 0 graus e ferve a 100 graus. Mais 100 graus Celsius, tá? Porque se a gente for jogar, por exemplo, para a escala Fahrenheit, a água ela não congela a 0 graus. Ela congela a 32 graus. Só que 32 graus Fahrenheit. Tá? Então o ponto de ebulição, o ponto de fusão da água na escala Fahrenheit é 32. E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição da água é 212. Ó, em vez de 100 é 212. E na escala Kelvin? Na escala Kelvin muda de novo. Qual que é o ponto de fusão na escala Kelvin? É 273. Olha só, não tem nada a ver com zero, né? É 273. E o ponto de ebulição é 373. Então, se a gente conhece o ponto de fusão e o ponto de ebulição nas três escalas, a gente consegue estabelecer uma relação entre elas, tá? Por quê? Esses pontos são pontos comuns, né? São pontos onde acontece a mesma coisa.
né? No 0, no 32 e no 273, a água congela. No 100, no 212 e no 373, a água ferve. Então eu consigo estabelecer uma relação, uma regra de 3 entre esses pontos. E aí, né, para ficar fácil, eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que a gente estabelece essa regra de 3? Vai ser assim, ó. Eu quero saber uma temperatura, né, em cada uma dessas escalas. Então, uma temperatura qualquer. Então, eu chamei de TC. TC de temperatura em Celsius. TF de temperatura em Fahrenheit. TK de temperatura em Kelvin. Uma temperatura qualquer. Então, uma temperatura qualquer menos 0 dividido por 100 menos 0 vai ser igual a uma temperatura qualquer em Fahrenheit menos 32 dividido por 212 menos 32, que também vai ser igual a uma temperatura qualquer em Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273. Então, qual que é o procedimento? Pega a temperatura do meio, o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Aqui, mesma coisa, do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Aqui, do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Mesma coisa para os três, tá? E aí a gente chega nessa relação aqui, ó, tá? Só que isso aqui está muito grande, né? A gente consegue simplificar essa conta para ela ficar mais fácil. Então, eu vou resolver aqui, ó, TC menos 0, TC. 100 menos 0, 100. TF menos 32, não dá para mexer. Repito, 212 menos 32, 180. 373 menos 273, 100. Ainda ficou grande. Posso simplificar isso aqui, por exemplo, por 20. Se eu simplifico isso aqui por 20, 100 por 20 vai dar 5, 180 por 20 vai dar 9, 100 por 20 vai dar 5. E aí eu chego nessa formulazinha, que é a fórmula geral de transformação entre as três escalas. Então, por exemplo, se eu estou aqui no Brasil e a minha temperatura aqui do dia de hoje é 40 graus Celsius, né? Está muito quente, 40 graus Celsius, né? E eu quero saber quanto que vale essa temperatura na escala Fahrenheit, né? Eu poderia, por exemplo, usar aqui, ó, eu substituo aqui 40, né? Porque a temperatura em Celsius é 40, dividido por 5 é igual TF menos 32 sobre 9. Resolvo essa continha aqui e eu vou achar quanto vale o TF, que é a temperatura em Fahrenheit. Ué, mas esse cara aqui, o que eu faço? Jogo fora? Joga fora, tá? Se você quer saber só Celsius e Fahrenheit, você tira o Kelvin. Se você quiser saber de Fahrenheit para Kelvin, você tira o Celsius. Ah, então não tem como fazer de Celsius para Kelvin? Tem, é só tirar aqui no meio, ó. Tiro do meio, tiro Fahrenheit, faz direto de Celsius para Kelvin. Então você vai pegar de 2 em 2. Se você quiser passar de Celsius para Fahrenheit, pega só esses dois. Se quiser passar de Celsius para Kelvin, pega só os dois da ponta. Se quiser passar de Fahrenheit para Kelvin, pega só os dois da direita. Tá bom? Então, bem tranquilo, é só substituir aqui que você vai achar o resultado da outra escala. Uma coisa importante aqui que é bom falar também é sobre a escala Kelvin, tá? A escala Kelvin ela é chamada de escala absoluta porque ela possui o zero absoluto, né? O zero absoluto, o zero Kelvin, né, é a ausência total de movimento das moléculas, tá? Por que isso? Porque o cara, quando ele criou a escala Kelvin, né, ele pensou ela de um jeito em que o zero, né, significasse total ausência de movimento. Então, ele criou a escala em cima disso. Então, o zero Kelvin, né, seria uma temperatura muito baixa, até inalcançável. Hoje, com a tecnologia que nós temos, nós não conseguimos examinar, chegar nessa temperatura de 0 Kelvin, porque ela é tão abaixo que a gente ainda não conseguiu chegar nessa temperatura. Mas ela é uma temperatura, né, hipotética. Hipotética não, uma temperatura teórica, né? A gente tenta chegar lá, mas ainda não conseguiu. Então, o 0 Kelvin seria a ausência total de movimento, porque a temperatura não é o grau de agitação das moléculas, não é quanto as moléculas estão agitadas. Então, se o 0 Kelvin é o zero absoluto, é o final, é o último número, o 0 Kelvin seria a ausência total de movimento, zero movimento. Só que isso
é quase impossível de ser alcançado, porque só para você realizar uma medida, você causaria uma vibração no átomo, por exemplo, para você conseguir realizar a medida. Então, teoricamente, impossível de se chegar no 0 Kelvin, tá? Então, é isso aí, beleza? Qualquer coisa, tamo junto. Abraço!